Está na hora de você fazer o que nunca fez, para viver o que nunca viveu. É isso que eu quero que você entenda nesse momento. Faça algo de novo pelo seu casamento. Faça algo de novo pela sua vida profissional. Faça algo de novo para o seu ministério. Faça algo de novo para que algo de novo aconteça na sua vida. Deixa eu te falar, alguém tem que mudar. Eu gosto de uma história de um camarada que a casa dele estava bem bagunçada. Bem, assim, certo? Estava bem estranha. E aí, ele foi procurar um homem de Deus que recomendaram a ele, um cara que tinha visões, que orava, que Deus falava. Aí ele chegou lá e falou: moço, eu queria falar uma coisa para o senhor. Me indicaram aqui o senhor, não sou nem religioso, mas eu estou com a minha família. Deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Como é que estão as coisas lá em casa? A gente não está se entendendo, estamos discutindo demais, estamos brigando. Então, é assim, olha. Eu tenho um filho de 14 anos que já foi expulso de 3 escolas. Pensa num menino de comportamento estranho. Meu garoto do meio é viciado. Fuma um negócio. Um menino. A minha menina mais velha, pensa numa menina, sabe, envolvida com prostituição. Uma menina... Minha esposa, olha só, minha esposa parece que tem rodinha no pé, anda o dia inteiro na rua, uma mulher desleixada. E eu também não estou aqui só para falar mal dos outros, não, entendeu? Até porque minha sogra mora lá em casa e pensa numa mulher, olha, e aí eu bebo mesmo, eu bebo porque eu não aguento isso. Então eu queria que o senhor fizesse uma oração por mim, porque minha casa acabou. O homem orou por ele. E assim que terminou de orar, falou: Deus me deu uma visão. Ele falou: então o senhor fala comigo, porque eu preciso resolver minha família. Ele falou: eu vou explicar uma coisa que Deus falou comigo. Deus falou comigo que Jesus Cristo, o filho dele, está lá na sua casa disfarçado em uma das pessoas. E vocês estão tratando mal o filho dele. E por causa disso a sua casa está assim. O homem falou: o que o senhor está falando? Um dos integrantes da minha família, nosso Senhor Jesus Cristo? Vê se seu endereço é esse mesmo aí nessa visão do senhor, porque tem alguma coisa de errada. A qualidade das pessoas lá em casa não cabe Jesus. E o homem falou: olha, não tem. Foi o que Deus falou comigo. Ele foi para casa, no caminho ainda tomou mais alguma coisa e foi para cá, chegou em casa, reuniu a família e falou: fui no homem de Deus que falou para mim um negócio muito esquisito. Falou que um de nós aqui é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós estamos tratando mal ele, e eu quero que vá falando quem é. Aí não achava ninguém. O garoto dele mais novo falou: gente, pensa bem, se não foi papai que foi com essa notícia, quem sabe não é ele. Aí a sogra falou: bem capaz de ser esse cachaceiro. Bem capaz. Aí o filho mais velho falou assim: gente, essa história de Jesus não é uma história antiga? Quem sabe não é vovó? O pai falou: Senhor, perdoa esse menino que ele não sabe o que fala. Vê se Jesus... Fica quieto, garoto, drogado. Começou aquela conversa, e daqui e dali, no final não achou ninguém. Quando a conversa acabou, o filho mais velho procurou o pai e falou: pai, falando sério agora com o senhor já pensou se for vovó? E o homem falou assim: eu pensei, meu filho, depois que você falou, porque o pouco que eu conheço de Deus, já ouvi falar que ele faz umas coisas muito estranhas para confundir outras, e eu estou pensando que pode ser sua avó. A partir daquele dia, baseado nisso, ele começou a tratar melhor a sogra. A mulher dele, que viu que agora ele tratava melhor a mãe dela, começou a tratar melhor ele também. A sogra, que viu que estava recebendo carinho de uma fonte onde só recebia agressividade, começou a gostar do genro. Os filhos, que viram que os pais estavam se acertando e que as coisas estavam se acomodando, começaram a se reposicionar em seus comportamentos. No passar de pouco tempo, aquela família estava totalmente restaurada, porque alguém resolveu mudar a sua postura e aprender a lidar com alguém que entendeu que nessa pessoa Jesus Cristo morava.
Provavelmente não era a primeira vez de seu adultério, mas a impunidade passou a ela a sensação de que ela sempre sairia impune. Provavelmente ele também superou. Mas será que ele foi preso antes disso? Provavelmente sim. Ele não seria sentenciado à morte apenas por uma situação. Mas provavelmente ele foi solto, recebendo a oportunidade de não fazer mais. Mas ele negligenciou. Este homem agora está sendo crucificado do lado de Jesus. E sabe o que é melhor? Ele aprendeu, gente. Ele falou para Jesus assim: Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você se lascou. Você se ferrou. Perdeu o privilégio de viver. Porque tem gente que só vai aprender depois que perder de verdade. Desobedeça os sinais que vem dizendo a você: aprenda, 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 aprenda. Aprenda que você não pode gastar desse jeito. Você só vai aprender quando você tiver uma dívida que você não vai pagar. Mas meu Deus é dono do ouro e da prata. Pois é, ele é dono. Você só é filho do dono. Porque é muita burrice. Trata a sua saúde, o médico diz assim: não come açúcar, você vai morrer. Morrer nada. Olha os outros que era para não comer e comeu. Aconteceu o quê? Morreu. Perdeu uma perna, perdeu tudo. Aí você vai achar que você vai... Por quê? Por quê? Por quê? Porque você é burro. Aí você tem um piripá que se desmaiou. O que é? Sugricó estava 5.000. Aí você escapou, olha pro brigadeiro e diz: já que eu escapei a primeira vez, eu vou de novo. Eu imagino Deus olhando. Muita burrice. É filho de quem? Não pode nem falar isso, que é filho dele mesmo. Ah, na verdade. Pois é, o pai é ele mesmo, lascou. Mas se você tivesse uma vida, qual delas você preferir? Do indivíduo que aprende com o lírio do campo ou que aprende? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Vamos aprender nos primeiros estágios que Deus nos dá a oportunidade. Desperta o mais rápido que você puder. Aprenda e vá para a próxima fase. Vamos aprender nos primeiros estágios que Deus nos dá a oportunidade. Se negligenciarmos o estágio da obediência ou da observação, precisamos pelo menos buscar diminuir as nossas margens de erro e aprendermos com a misericórdia. Já que não se aprende com isso, o próximo estágio é vergonha. O próximo estágio é humilhação. Essa é uma fase que eu não recomendo, pois ela é muito dolorosa. Aprender com humilhação. Hebreu diz que a vida é única. O Salmo diz que ela é curta e rápida. Numa vida única, curta e rápida, você só tem uma oportunidade de aprender. Você não tem outra, ok? E você tem que aprender o mais rápido possível, porque você precisa mudar de estágio. E a vida é igual a um videogame. Pulou a primeira fase, a segunda é mais difícil. Então ou você aprende ou você se lasca. Então aprenda por observar. Olhe mesmo a vida alheia. O que aquela pessoa está fazendo? Por que a vida dela é tão boa e eu estou me ferrando? Então você olha como o outro está administrando dinheiro. Por que ele tem dinheiro? Por que ele tem dinheiro? O que tem é gente fazendo coisas e outras fazendo coisas. E as que fazem certas se dão, e as que fazem erradas se... Isso, a curto ou a longo prazo, não interessa. Mas vai se lascar. Então se você não consegue aprender olhando a vida dos outros, aprenda com os seus próprios. Amém? O que Jesus está dizendo para essa mulher: aprenda com a misericórdia. Ela entrou na sua vida e te deu mais uma oportunidade. Sim, vá e não peques. Então se você não consegue aprender olhando a vida dos outros, aprenda com os seus próprios. Amém? Só que tem gente difícil de ensinar. Jesus tem uns alunos muito ruins. Eu acho isso o maior barato. Porque presta atenção. A turma está lá na peleja lutando, quando de repente eles não conseguem êxito. Os filisteus estão prevalecendo. O povo de Deus está perdendo. E aí então eles têm uma ideia. Por que será que Deus está permitindo a nossa perda? Vamos fazer o seguinte. Vamos a Siló e vamos trazer lá de Siló a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Vamos trazer a Arca da Aliança para o meio da batalha, porque aí, com a Arca da Aliança, Deus vem e nos dá isso. Isso é mais barato.
Pastor, o que isso representa? Que tem gente que acha que pode usar coisas como um amuleto da sorte. Basta botar um crucifixo no peito que eu estou protegido. Vou botar uma Bíblia na frente do meu carro para ninguém me roubar. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que se comporta como se as coisas de Deus fossem meio que algum instrumento da sorte? Vou botar ali, certo? Porque se eu botar um louvor na minha casa, nossa, tem gente que gosta dessas coisas. Eles pensavam igualzinho. Eles estão perdendo a batalha. Ele falou, traz o amuleto da sorte, a arca da aliança. Porque a hora que a arca chegar aqui, nós vamos ganhar porque Deus chegou. Chegou onde? No objeto? Não é de hoje, que Deus nunca caminhou em coisas, e sim em pessoas. Se você acha que isso é algo só do Velho Testamento, Deus não habita em templo feito por mãos humanas, você está enganado. No Velho também. Os dois filhos de Eli, Ofni e estava com o amuleto da sorte. Eram os dois caras. Eles estão trazendo a arca representa a Deus, sim ou não? Sim ou não? Mas quem é que está trazendo? Os dois não cegos. O Zé Ruela, do desobediente. Mas Deus não está ali, está na arca. Tanto está na arca, que quando o júbilo se estendeu, quando o povo viu, se alegou com a presença da arca, a Bíblia diz que a terra estremeu, e o povo falou, ganhamos. Só que deu ruim, o negócio não deu para ganhar não. Vai para o verso seguinte. Pelo que os filisteus, olha que maneiro, quando a arca chegou, os filisteus se atemoriram, porque diziam, Deus veio e diziam mais, o que os filisteus, presta atenção, filisteu, vamos tratar aqui os incrédulos, aquela turma que vivia na idolatria, o que os filisteus disseram? Ai de, que tal, eles nunca tinham visto aquilo, a terra estremecendo, era um negócio amedrontador, mas olha o que os filisteus disseram. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Esses são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao... Vamos embora. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e... Essa frase indica que os caras estão dizendo, aí rapaziada, nós estamos lascados mesmo, e pelo menos nós vamos morrer lutando, porque o Deus deles é o Todo-Poderoso, que deu vitória a eles sobre os egípcios, e nós, isso aqui é praticamente uma sentença de morte, vamos morrer, mas vamos morrer lutando. Eu acho isso tão interessante, ver o incrédulo acreditando mais em Deus que alguns crentes. Os caras estão dizendo, nós vamos morrer, mas nós vamos morrer lutando, porque o Deus desses caras o Deus desses caras é bom, e vamos embora para frente, vamos morrer, e eles vão lutar para morrer, eu gosto disso, ó. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi, os caras não perderam, os caras ganharam, e fugiram cada um para a sua, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel, 30.000 homens de pé. Verso seguinte, eu leio bastante aqui, porque o pessoal quase não lê em casa. E foi tomada a arca e os dois filhos morreu, o Ofni e o Finéias. Morreram. Isso é legal. O pastor está falando que os caras morreram, e é legal? Não, eu estou dizendo que a postura deles precisa morrer. A postura de nós quando não temos compromisso de Deus, que achamos que Deus não está em primeiro lugar, que as coisas de Deus não devem ser examinadas com carinho, com respeito, com exatidão, quando queremos abrir algumas concessões para viver o que Deus tem para nós. O Ofni e o Finéias morreram, e aí o pessoal volta para avisar, que eu não posso ler tudo também, só ler o restante de casa. Voltaram para falar do Eli, o pai dos dois, e falou, seus filhos morreram, e roubaram a arca, o amuleto foi embora. Aí o Eli virou para trás assim, quebrou o pescoço, morreu também. Terceiro morrendo. Note que até o presente momento não morreu nenhuma mulher. Agora que vai morrer a mulher do Finéias, que está grávida, entra em trabalho de parto, morre. Note que é 3-1, 3 homens morrendo para uma mulher. A estatística continua até hoje. Eu fui esse dia num trabalho de terceira idade, tinha 40 viúvas e 3 viúvas. Eu voltei para casa doido, falando, aqui em casa você morre primeiro. Olhe para mim, preste atenção aqui. Dá uma olhadinha nessa história. Por quê? Porque a arca da aliança foi tomada, e agora ela está de posse dos filisteus. Os filisteus falando, se a gente já estava ganhando sem a arca, imagine com a arca.
e leva a arca. Sabe o que eu acho engraçado? É que eles não tinham nenhuma noção de como deveriam carregar a arca. Provavelmente todo mundo encostava, todo mundo tinha curiosidade, e nada aconteceu. Note que quando alguém que sabe o que deve fazer e não faz, o problema é muito mais grave do que alguém que sabe o que deve fazer. Ou aquele que não sabe, recebe uma recompensa muito mais branda. Os filisteus estão levando a arca, é verdade. Estão removendo a arca para o arraial deles. Aí o texto diz que deu um problema nas hemorroidas. Estou falando sério, depois você lê. A Bíblia é muito engraçada, né? Deu uma crise de hemorroida. Até os bichos estavam com problema de hemorroida. Está escrito, gente, estou brincando não. Por quê? Eu também não sei. Certo? Eu sei que eles estão se lascando com a arca dali. E ao invés de dar sorte, está dando azar. Mas por quê, pastor? Porque com Deus não se lida assim. Não é uma peça, não é uma Bíblia, não é uma coisa, é um coração. Deus não rejeita um coração contrito e quebrando. Filisteus ficam doidos, manda a arca para ali, manda para lá, manda para cá. Onde a tal da arca vai, a arca dá problema. Davi prepara um ambiente extraordinário para que a arca fosse removida. Ele tem um intuito, levar a arca para Jerusalém. Esse é o propósito. Sabia tudo aquilo que tinha acontecido, a morte dos sacerdotes, toda a situação desagradável, os problemas que deram para os filisteus, e em outros lugares por onde a arca passou. Mas agora Davi, ele quer levar a arca para Jerusalém, e ele procura fazer da melhor maneira. A minha pergunta é, será que não há um sacerdote? Será que não há ninguém que seja capaz de dizer, Davi, como é que se remove a arca? Como é que ela deveria ser conduzida? Como é que as coisas deveriam suceder?